Alex, 6 anos de Cracolândia. E a sua vida, Alex? 14 anos, primeira cheirada. Primeira cheirada de cocaína. Primeira cheirada de cocaína. Isso. Que veio através de um amigo que trabalhava na Ford à noite para se manter acordado, ele usava. E aí ele trouxe pra gente, para apresentar pra gente lá nesse barzinho, né? E eu uso quando eu comecei a usar começou a ser abusivo. Cocaína. Começou no álcool e foi pra cocaína, né? Rapidamente foi pra cocaína. E tudo eu achava que eu fazia melhor com cocaína. Tudo trabalhava melhor, dançava melhor, né? Conseguia namorar melhor, até que eu vi que eu não conseguia fazer nada sem cocaína, né? Já não conseguia viver sem cocaína. Uma coisa importante que eu quero deixar é que depois da cocaína ter destruído e consumido já tudo, né, família, né, estar emocional da família, ter consumido o casamento e aí o financeiro, o emprego, o que aconteceu? Me ofereceram um crack. Por que você não usa o crack? É mais barato, o efeito é melhor, é maior e você não vai gastar que nem você gasta com a cocaína, porque a cocaína é mais cara. A cocaína foi aos 14, o crack agora com que idade? Com 27 anos eu entrei no crack. 27. Tudo isso. E como é que chega na Cracolândia, dos 27 usando crack? Então, aí é que tem uma história que eu acho que as pessoas devem saber. Porque até chegar nesse nível da Cracolândia, até a família, minha família, cair naquela que entender, falar, não, é droga, e assumir que tinha um problema e pôr pra fora e pedir ajuda desse problema e ter informação desse problema, levou um período muito grande. Por quê? Vergonha dos vizinhos, porque o bairro começa a perceber, vergonha de pôr a cara na rua, vergonha de sentir um pai que não criou direito, a família exclui a família do dependente, principalmente do crack. Meu pai e minha mãe não eram mais convidados para nenhuma festa familiar. Por quê? Vai que vem com aquele doido aqui, né? Então a minha família se isolou de uma tal maneira, meu pai num desespero tremendo, né? A minha mãe também, porque a abstinência do crack, ela é terrível, avassaladora. E meu pai, sabendo que esse mundo do crack era um meio violento, o que ele fez? Conviver dentro de casa não dava mais, porque eu tirava tudo dentro de casa para consumir droga, né? Ele construiu um quarto no fundo da casa, falou assim, você vai usar droga lá. Com medo de eu morrer no crack. Ficou assim durante um tempo. Chegou um tempo que ele punha R$20 todo dia de manhã na janela do quartinho onde eu consumia droga, por tamanha era a dor que ele via de eu passar abstinência. Por falta de informação. Um pai desesperado. Até o ponto que ele roubava a casa, tudo, e ele falou, não dá mais, não aguento, pôs pra fora. E eu, usuário de crack, como eu disse, eu via o que eu estava causando pro meu pai, eu via o que eu estava causando pra minha família, só que eu não conseguia, eu achava que aquilo não tinha mais jeito e que eu ia morrer ali. Então eu falei, então eu não vou dar mais problema, eu vou embora porque eu tô vendo o que eu tô causando. Por quê? Quando eu via o que eu estava causando, dava uma depressão, uma dor muito grande que eu não suportava, ou eu me matava ou usava mais droga para não ver essa dor que eu estava sentindo. Cometi insanidade para conseguir droga, passava o efeito dor, insanidade, droga. É isso. Só bem, todo esse sofrimento começou com aquela primeira cheirada aos 14 anos. Então você, jovem, na intenção do nosso programa, a Isilda faz isso há 12 anos, fazendo palestra nas escolas. E eu faço isso há 40. Então eu quero que você saiba que todo esse sofrimento começou com a primeira experiência de droga.
E vai morar na Cracolândia. Ah, vai, porque onde existe o crack de maior intensidade é lá. E também para sair do bairro, porque você acaba aprontando muitas coisas nesse meio, né, violento, e a maioria das pessoas fogem dos bairros para Cracolândia, para não ser morto lá no bairro, né? E numa dessas indas e vindas, eu vindo ao pé da Cracolândia, achei uma pessoa que estendeu a mão para mim, que foi um ex-usuário que usava comigo, e eu vi ele bem. Acreditei na mudança, eu falei, não tem jeito, porque para mim eu ia morrer. E quando eu pedi ajuda pro meu pai falou, você quer realmente? Eu não tenho um tostão para te internar, eu não tenho condições financeiras, porque no governo, minha mãe até fala, faltaram internar ela e soltar eu. Falaram, não, seu filho vai pro CAPS, tem jeito lá, né? Eu insano, mandaram eu pro CAPS. E não tinha como, tinha que ser internado. Meu pai não tinha dinheiro. Meu pai se aposentou no dia seguinte. Eu vou te ajudar. Ele se internou comigo dentro de casa. Eu passei 6 meses com ele trancado dentro de casa. Meu pai, eu falo, gente, é meu melhor amigo, foi meu melhor terapeuta e meu melhor amigo. Ele me chamava, vamos lavar um carro. E eu quis muito. Porque no primeiro dia que eu fiquei, como você agora me incentivou do cigarro, o primeiro dia que eu não usei pedra, eu falei, eu não acreditei, eu achei aquilo o máximo. Eu falei, como que eu consigo ficar um dia sem usar pedra? Não, é impossível. Então aquilo foi me motivando, o segundo, o terceiro, e aí apresentaram pro Miguel, meu pai, e começamos aí, meu pai... Amor exigente. E o Miguel me incentivando, e o Miguel me levou para médico, o Miguel me mostrou que a vida era possível de novo, que eu deveria conhecer a minha doença, eu fui estudar essa doença, hoje eu sou um estudioso dessa doença, porque eu achava que eu pequei pela falta de informação. Pai, eu convido você agora a reunir a família aí na sala e dizer, filho, traz os filhos também, a esposa, fala assim, nós vamos aprender, nós precisamos orientar os nossos filhos com o problema do álcool, das drogas, enfim, uma série de coisas. O nosso papo hoje vamos conversar com o Coronel Ferrarini, hoje nós vamos conversar, está aqui do meu lado a Isilda Alves, aquela moça que salvou milhares de pessoas com seus 12 anos de palestra pela Jovem Pan. E nós vamos conversar com o Alex Braga, que está aqui também. Nós vamos falar sobre tudo aquilo que o pai precisa saber e falar para o filho. Como é que ele entra na droga? Por que o cara entra na droga? Com meu filho não vai acontecer. Vamos perguntar... Quanto tempo você morou na Cracolândia? 6 anos. 6 anos. Você acha que dá para ter o que falar aqui ou não? A Isilda escreveu esse livro aqui, Guerra pela Vida. Olha a grossura do livro, que todo pai precisaria ler. Então, Isilda, é bom prevenir. Olha, é a única vacina que existe contra a droga, a prevenção. E eu agradeço muito você estar aqui, porque quando a gente vai contar o que acontece com uma doença, a gente precisa ouvir quem teve, para a pessoa entender os riscos que ela está correndo e também como é que ela entra. E quem viveu isso e tem a coragem de contar, e principalmente a generosidade, Alex, de fazer isso, porque as pessoas se não estão envergonhadas que ficam, é uma experiência assim imperdível. Ele vai abrir a alma dele para você. Isso que a Isilda está falando. Ele vai abrir a alma. Isso é prevenção, isso que você vai ouvir aí agora. Porque, pai, o filho está entrando na droga. Sabe aquela festinha lá embaixo do prédio? Vem um amiguinho, filho de 14 anos, estão todos lá embaixo, chega, um traz o narguilé, você que sabe aí, ele traz, no começo bota aquele fumo úmido em cima, depois põe maconha, e daí, sabe como é que eu escuto há 40 anos? É o cara dizer, vai ficar fora dessa? Experimenta uma vez só, isso está na moda.
e o jovem experimenta. Qual droga que você começou na vida? Eu comecei pelo álcool, né? Pelo álcool, olha aí. Pelo álcool. E na porta da escola. Quantos anos? Devia ter 14 para 15 anos, foi quando eu comecei a estudar à noite, né? Quem te ofereceu? Eu ouvi no Isilda falar, quem ofereceu, eu não vou citar nomes, mas era justamente aquele que chamava minha mãe de tia, meu pai de tio, que dormia na minha casa. Foi esse. Foi esse amigo. Eu estava bebendo num bar na frente da escola, jogando truco. Não entrei para a escola, porque não fica aqui, hoje é sexta-feira. E eu via que todos eles iam pro banheiro toda hora, né? E eu estava já alterado pelo álcool, né? Bem alterado pelo álcool. E eu falava, o que está acontecendo? Tá todo mundo no banheiro, é? A gente tá cheirando umas carreiras. Mas o que é isso? É farinha. Quer experimentar? Eu acho que se eu não tivesse, eu até falo isso nas palestras que eu vou, sobre o perigo do álcool. Se eu não tivesse alterado do jeito que eu estava com o álcool, eu acho que muito dificilmente eu aceitaria. Mas sobre o efeito do álcool, eu falei, eu quero experimentar. Aí eu comecei a experimentar cocaína. Já sexta-feira, não ia pra escola. Aí já de quinta, não ia pra escola. Como é a sensação da primeira experiência? Na minha época existia uma propaganda muito forte na televisão que falava assim, drogas matam. E a minha primeira experiência foi de cocaína, já de álcool de bem-estar, né? E de cocaína, eu fiquei desinibido, né? Eu perdi a vergonha. Então aí eu já chegou um ponto que eu achava que eu conseguia paquerar a menina melhor quando eu usava cocaína. Eu conseguia falar melhor, estudar melhor quando eu usava cocaína. E isso começou a cada vez mais, quando dizem que é droga, hoje eu tenho esse conhecimento, não existia informação, né? Essa primeira experiência foi de graça? A primeira foi, né? Mas depois, aí eu já queria saber aonde aquele amigo meu comprava aquele pozinho mágico, né? Pra me levar lá. Olha, se pode, gente. Isilda, é isso aí. É isso que eu vejo há 40 anos iniciando. Pô, meu Deus do céu. É isso que precisa falar pro jovem, cara. Isilda. Exatamente isso que o Alex está contando. São todos relatos, centenas de relatos, que nós apresentamos para crianças de 10 até senhores de 70 anos na campanha. Todos começam com os colegas, ou com um parente, ou com um namorado. Eu tenho relatos do Guerra pela Vida, de menina de 13 anos, que é o garoto, porque esses meninos que usam a droga, eles são os bambambãs da escola, tal, e ela conseguiu que namorava. E na primeira vez que eles saíram, quando ele chegou com o carro, imagina 16 anos, dirigindo um carro, quase próximo à casa dela, ele puxou um cigarro. E ela perguntou o que era isso. E ele falou, se você gostasse de mim, eu até te ofereceria maconha. E a menina, para não perder o namorado, experimentou. Uma história começou com maconha, foi para cocaína, 6 internações, se perdeu. Outra que foi para o baile funk, 13 anos, entrou, conheceu um traficante, que a levou para um motel, e depois a transa, quer dizer, desvirginou a menina. Ali, 13 anos, ela tinha bebido, e ela fez com que ela experimentasse o crack. Em um mês ela estava como prostituta na Cracolândia. Então veja, é o glamour com a facilitação, com a não cobrança as autoridades ignorando as leis, e essas pessoas, como você, Alex, que quebram porque é preconceito, que quebram essa barreira, que têm a coragem de vir publicamente falar. Olha, eu comecei com meu amigo, como é que foi o que eu senti? O seu depoimento, ele é tão importante para as famílias que esse desconhecimento existe. Até os pais acham que o experimentar droga vai passar. A maconha não passou pela tua vida? Que hora que entrou? Mas a primeira experiência, normalmente, das pessoas é a maconha.
do jovem normalmente é a Eu maconha. acredito que hoje é o álcool. Não, o álcool é a primeira coisa. E 90% de quem experimentou droga ilícita pela primeira vez, se você perguntar, estava alcoolizado. E a maconha? Você Aí veio a experimenta? maconha, experimentei. E o efeito da maconha, não gostei. O efeito que teve com a maconha, o da cocaína, pra mim, era o que eu achava melhor. E eu tinha um tio meu, quero render até essa homenagem, que ele era cabo sob o seu comando, na Olha, rota. que beleza. Na época, Cabo Carneiro. E ele foi o primeiro da família a perceber. E ele me deu um livro de presente, que era o seu livro, um amarelo, que estava todos os jovens afundando dentro da cocaína. Nossa Senhora! Ali foi o primeiro contato que eu tive sobre drogas, que podia ter algo prejudicial. A minha mãe e meu pai não viam. Meu pai começou a perceber e minha mãe falava, ele só bebeu, ele bebeu. Não, eu acho que esse menino está usando droga. Não, ele bebeu. E aquilo foi virando uma rotina na minha vida. Eu já trabalhava muito bem, né? Eu tinha tudo, né? Uma ascensão na carreira, né? E trabalhava num grande banco aqui em São Paulo, só que eu já não ia mais trabalhar na segunda-feira porque eu não tinha condições, pelaquela rebordosa da semana inteira, de ir. Aí eu começava com atestado falso, eu começava a faltar, e aí eu comecei a ter as perdas. Minha mãe foi descobrir que eu tinha perdido o ano, o emprego. Aí começou o declínio. Como eu aprendi na Humor, a gente começou a consumir financeiramente. Eu tentei dar uma parada, fui para a igreja, mas é uma doença. Deus quer nos ajudar, né? Só que Deus nos ajuda até através dos médicos também, eu creio nisso, né? Fiquei um tempo parado na igreja, me casei. E na primeira dificuldade que eu tive do casamento, eu não tinha conhecimento sobre informação, sobre drogas, nenhuma, que era uma doença. Né? Nem minha família nunca teve uma informação. Eu acho que informação é essencial. Então, depois você pode falar. Hoje, a minha luta é levar informação. Então, nessa dificuldade veio o desejo de usar droga. Primeira coisa, eu era doente. Com idade de? Aí eu já tinha por 27 anos, por aí. Aí veio o problema que eu não conseguia administrar minha cabeça, eu tinha uma doença já instalada em mim. Onde eu fosse, onde eu vou, ela está instalada em mim. Porque aí quando fala que a droga não tem cura, é isso. Porque é como aquela tatuagem da primeira experiência, ela fica registrada na memória química. Sim. É por isso que você tem que evitar a primeira dose até morrer. Sim. E não tem outro jeito. Deixa eu só fazer uma alusão ao que ele falou. Ele, quando tinha 14 anos, ele tinha um primo, um parente que trabalhava na rota, e eu era o comandante, o tio. Carneiro. E ele recebeu o meu primeiro livro. Por que eu faço isso? Então, ali foi o meu primeiro. Daí eu escrevi um livro que você recebeu. Então, dali eu fui fazer faculdade de psicologia, daí fui a dar um mundo estudando álcool e drogas. Por isso é que você recebeu o meu livro, e ali eu comecei a minha vida e ficou isso, por isso que eu estou há 40 anos nessa caminhada. A gente que passa por um problema desse, minha mãe e meu pai, quando tiveram esse contato, quando eu estava com esse problema no casamento, que eu disse, a doença vai com você na igreja, ela vai na escola, ela vai em todo lugar. Até costumam me questionar, então Deus não cura? Não, Deus cura, só que Ele não te dá imunidade. Deus curou o cego, mas se ele enfiasse a faca no olho logo depois que ele foi curado, ele ia ficar cego de novo. Então eu falo, se você tá bem e você usar de novo, você perdeu. E Zilda, eu queria que você falasse, vamos falar um pouco sobre alcoolismo, Zilda, depois. Inclusive perguntar Alex, é muito importante o seu depoimento para explicar assim, uma coisa muito difícil de entender na sua doença, que é a dependência química. Por que a pessoa não controla a quantidade? Por que a pessoa tem que aumentar a quantidade? E o que acontece com o corpo quando vem à vontade? A gente começa a criar um mecanismo, né, que o corpo vai cada vez mais aguentando doses maiores, né, e você quer ter aquele sentimento
de novo, né? Então, no caso que eu cheguei ao crack, né? O crack leva a uma abstinência tremenda, e pelo contrário do que as pessoas pensam, o crack, a pessoa sabe o que ela está fazendo, mas ela não quer, mas é um vício. Então ele comete insanidades, como eu cometia com meus pais, com a minha mãe, né? Cometi insanidades de roubar, na minha casa meu pai fez uma prisão, não era para mim não sair, era para mim não entrar. Porque ele não tinha informação, ele não sabia que era uma doença. Mas voltando assim a bebida. Então, voltando à bebida, porque, por exemplo, muita gente, quando a gente fala de drogas, eu não jogo crack, eu não. Eu só tô bebendo uma cerveja, só tô bebendo uma cerveja, que isso, você tá maluco? Então assim, eu domino. Primeiro, assim, ela me domina. Na sua família, tem alguém que é alcoólatra? Ah, sim. Eu vi o álcool na minha família na mesa, e a primeira provada de álcool que eu dei foi da própria casa, né? Pegando uma latinha escondida ali. Em quanto tempo você voltou a repetir, pegar uma latinha para tomar? Ah, eu lembro que tinha muitos domingos que tinha com os avós e que o pessoal tava meio distraído, eu sempre ia lá. O exemplo da família é importante. Tinha muito aquilo, né? O meu filho é homem, né? Já bebe. Né? Você lembrava do que você fazia quando você bebia? Depois que você bebia e passava o tempo, você lembrava o que você tinha feito sobre a bebida? Ah, tanto é que a gente perde todo o conceito do que é certo ou errado. Fazer sexo sem camisinha, usar droga, compartilhar o canudinho, né? Tudo coisas perigosíssimas. E que você não lembrava? Que eu não lembrava. Olha, 90% das famílias brasileiras têm alcoólatras. Ou é o tio, ou é o avô, ou é o pai, enfim. Se tiver, preste atenção. É a genética que fala, são as últimas pesquisas do estudo do genoma humano. Meninos, filhos de alcoólatra, como é o caso do Alex, ao experimentar, ele já tem um risco de 50% de se tornar alcoolista, porque ele vai voltar ao uso. E meninas, porque tem mais gordura no corpo, 68%, porque ela precisa de muito líquido no corpo. Então, quando ela experimenta, a menina fica mais rápido. E hoje, na tua experiência, e Coronel também, nós já estamos praticamente com o mesmo número de meninos e meninas experimentando. Fala menino porque é adolescente. É isso, Coronel? É isso? Eu acredito que cerveja já tem um estudo que tem meninas adolescentes bebendo já mais que meninos, pela facilidade que ela tem de beber, né? O menino paga para beber. A menina, se ela quiser beber de graça, ela bebe. Agora a família tem que orientar a filha, porque ele vai na festinha lá embaixo, no prédio, lá na festinha do condomínio, é uma festa, então o pai dorme sossegado, fala, não, eu vou dormir, deixa a festinha, vai até 4 horas da manhã, mas meu filho tá no condomínio, tá aqui, ele não tá na rua, não tá... Só que ali é que vem a primeira experiência, e ali você sabe que a polícia não pode entrar. Ela só vai entrar se ela tiver uma emergência grave e tal, que ela vai vir. Então, é ali que começa. E tá claro que é pelo melhor amigo que traz. É o melhor amigo. E aquelas 5 frases que você tem que falar. Agora, a Isilda não tem mais a campanha na escola que fala. Ela terminou essa campanha. Eu tenho feito palestra, mas é o amigo. Aquelas 5 frases. Entra nessa, experimenta uma vez só, tá na moda, você não gosta de mim? Você já imaginou, a menina será que ela tem força de um cara que ela tá afim, ele dizer para ela, dá uma tragada só? Será que ela tem força para dizer, não, Isilda? Todas as meninas que participaram da campanha, elas disseram que aceitaram. Se o senhor der uma passadinha, lógico, com proteção dentro do seu carro, não vá a pé, senão você vai ser assaltado ou sei lá o que vai acontecer. Mas dá uma passadinha na Cracolândia, aqui da Júlio Prestes, em frente à estação Júlio Prestes, perto da estação São Paulo, o senhor vai ver que tem meninas, muitas meninas lá. A maioria se tornou prostituta. Sim. A maioria vende o corpo Sim. para poder conter a droga. Agora, elas começaram na Cracolândia? Não. Elas começaram com bebida e maconha. E meninas de alta classe média. Eu acompanhei outro dia um resgate de uma menina, filha de uma dona de grande joalheria de São Paulo, que mora em condomínio de luxo,
E a menina estava aqui, ela achava ótimo ficar aqui na Cracolândia. E o grau da insanidade é tão grande que a maioria não sabe nem quem é o pai. Fantástico o que a Isilda está falando e está falando aqui o Alex, porque sabe de uma coisa? Para obter, depois que instala a dependência, para obter a droga, o homem o que ele faz? Ele vai fazer assalto. Ele troca, lá na Cracolândia, ele troca por tênis, é uma coisa que eles de fácil troca, eles vão assaltar, roubar. E a menina, ela obtém pela relação sexual. Eu li caso de menina de ter 9 relações sexuais por dia em troca de 9 peças. Da Universidade Federal de São Paulo. Sim. Você que esteve lá dentro, e eu lembro que você participou do resgate de uma menina de 13 anos, Sim. na Cracolândia de São Paulo. Conta essa história, onde é que foi encontrada essa menina? Essa menina, a minha mãe, como voluntária de Amor Exigente, recebeu o relato da mãe. Minha filha está lá dentro da Cracolândia e ninguém me fala com quem porque ela está tendo relação com um traficante. 13 anos. Aí minha mãe veio correndo, porque eu já fazia um trabalho voluntário em cima disso, a gente precisa ajudar essa mãe. Aí obtemos... São Paulo. São Paulo. Obtemos uma ajuda de um padre que foi e achou ela. E falaram assim, amanhã ela está em casa, porque tomou proporção na mídia. Ela apareceu realmente em casa no dia seguinte. Porque tem uma coisa no meio da droga que fala que você não pode levantar a favela. Que trouxe atenção para eles da mídia. Essa menina apareceu toda arrebentada em casa. E onde ela foi encontrada? Onde ela estava? Ela estava morando com esse traficante e ela era escrava sexual dele. Essa muitas vezes com aquele inocente cigarrinho de maconha lá atrás, naquela festinha que ele estava, o cara ofereceu aquele inocente cigarro de maconha, aquela inocente cheirada de cocaína numa carreirinha, aquela inocente pedrinha de crack que põe naquele cachimbinho e fuma, começa, olha o que a Isilda está falando para nós, e o que o Alex Braga, que viveu 6 anos na Cracolândia. Aqui nós não estamos contando histórias que nós ouvimos falar. 6 anos na Cracolândia. Presta atenção, pai. Isso aqui tinha que passar agora. A novela da Globo, ela é uma coisa inventada, muito bem feita. Só que aqui é a história da vida real. Isso que você está vendo parece absurdo, é a vida real. Está falando com você, Isilda Alves, que tem 12 anos de experiência, falou com 500 mil pessoas, eu tenho 40 de experiência como psicólogo, tratando de pessoas. Está falando com você um cara que viveu 6 anos na Cracolândia. Aqui o cara, esse aqui, ó. Presta, pai, fala para tua filha isso. Na festinha lá, olha o que a Isilda está falando, coloca um negócio na sua água e você vai ficar... Eu achei, o Amor Exigente também tem para dependência química, a parte de sobriedade. Eu achei ajuda, foi lá, no Amor Exigente, grupo sobriedade. Todos os Amor Exigentes têm grupo de sobriedade. Foi lá que eu encontrei ajuda. Pai, procura no Amor Exigente, entra no site, Amor Exigente, você tem um endereço aí perto da sua casa. Você pode encontrar a Isilda Alves lá, porque ela é uma colaboradora, você pode me encontrar lá, porque eu sou um colaborador, você pode encontrar o Alex Braga lá, certamente você vai encontrar o Miguel Tortorelli, esse homem que é o vice-presidente nacional do Amor Exigente. Falar bem do Miguel Tortorelli é nosso irmão. É o homem que mais salva vidas hoje no país. Salvou. Como é? Não, o homem que mais salva vidas hoje no país.